Estou passeando por Rio de Contas e nesse momento eu vou mostrar para vocês um lugar da nossa cidade que espero que todo mundo conheça, que é o nosso Rio Brumado. Bom dia, meus alunos. Eu estava de máscara, mas tirei agora porque estamos sem aglomeração aqui por perto. E para eu falar melhor com vocês. Para a nossa aula de hoje, eu vim aqui para o nosso Rio Brumado. O rio mais importante da nossa cidade, quer dizer, o rio que atravessa a nossa cidade. Ele é um dos principais afluentes do Rio de Contas, também chamado de Rio das Contas, que passa em nosso município e se encontra com o Rio Brumado lá no município de Brumado. Este rio, principalmente este trecho aqui, lembra muito a minha infância. Quando eu era criança, as mulheres lavavam roupa aqui, nas pedras, no cruzeiro. Era uma diversão vir acompanhando as pessoas mais velhas para lavar roupa ou lavar louça, lavar os trem, como a gente dizia naquela época. E depois, no final de tudo, tomar um delicioso banho neste rio. Sim, este rio já foi um rio de água limpa. A gente tomava banho aqui. Sim, o Rio Brumado era um rio limpo, com águas cristalinas, e a gente podia ver as pedrinhas no fundo, os peixinhos. A gente sabe o que fazia para aprender a nadar? A gente engolia piabas. Havia a superstição de que isso, se a gente engolisse piabas vivas, aprendia a nadar. E nadava-se muito nesse rio, e construía-se jangadas com bananeiras, o tronco da bananeira, e se saía navegando aqui até lá embaixo. Aquela região lá, onde até hoje tem bambu, era o bambu. Era uma praia de água doce, muito linda. Mas aqui era o Landim. Também tomava-se muito banho aqui. Mais adiante é o Rio do Cruzeiro. Descia-se o rio margeando a rua da beira do rio, indo em direção ao açude. Antes de chegar no açude, ainda atravessando a Rua da Ponte, passa o Riacho do Gambá. Um riacho muito importante para alimentar esse rio dentro da cidade. Mais à frente, a gente encontra o Riacho do Sacavém, outro importante riacho que alimenta este rio. O Rio Brumado ele foi descoberto ainda pelos bandeirantes, quando passavam por aqui em busca de um caminho para a cidade de Salvador. E foi aqui que eles encontraram ouro, chamado ouro de aluvião, que é o ouro que se encontra no leito do rio. E assim eles foram subindo até chegar a um outro afluente deste Rio Brumado, que se chama Rio Santo Antônio, lá no povoado de Mato Grosso.
Antigamente ele não se chamava Rio Brumado, ele se chamava Rio de Contas Pequeno, por ser um dos principais afluentes do grande Rio de Contas, que, como eu já disse, passa aqui no município, mas não dentro da cidade. Então, em resumo, este é o Rio Brumado, que nasce na Serra das Almas, lá próximo ao Pico das Almas, e vem descendo por vários povoados, passa principalmente pelos quilombos de Barra e Bananal e Riacho das Pedras, lá onde tem a famosa Ponte do Coronel, e chega aqui em nossa cidade, e aqui começa a ficar poluído, né? Infelizmente. Mas ele é o nosso rio e ele nos traz água. Antes ainda de chegar aqui na cidade, ele é barrado. A maioria das águas do rio sofre um barramento, né? Na exata barragem Luiz Vieira. O que é uma barragem? Eles pararam o rio em um lugar, né? Construíram um paredão e tem um sangradouro por onde esta água passa. E aí, esta água que fica barrada na maior parte, a parte da água das chuvas, ela fica na sua maior parte barrada lá na barragem e só desce esta pequena quantidade. Em alguns dias eles soltam, os administradores da barragem soltam uma quantidade maior para irrigar os lotes lá em Livramento. Veja o tamanho dessa árvore. Mas ela não tem muito tempo que está aqui, não. Ela foi plantada junto com várias destas árvores aqui. Elas foram plantadas em 2010, em um projeto que nós da Secretaria de Meio Ambiente fizemos. Inclusive, a gente plantou estas árvores, por quê? Porque esta área aqui estava sem mata ciliar. E nós já estudamos como é importante a mata ciliar para segurar a terra aqui da margem e, portanto, segurar o curso do rio. Nós pesquisamos quais seriam as árvores adequadas, né, para serem plantadas às margens de rios e assim hoje nós podemos ver já altas muitas das árvores que nossos alunos das escolas de Rio de Contas plantaram para ajudar o nosso rio a se manter vivo. Lembrem sempre como são importantes as matas ciliares. Ciliares por quê? Lembrando os cílios. O que os cílios fazem nos nossos olhos? Eles protegem nossos olhos. As árvores ajudam a manter a umidade do rio, ou seja, preservam esta margem mesmo, né? Esta parte de terra, para que a água não Este é o Riacho Sacavém. Vendo assim, você pensa que não tem importância nenhuma, né? Mas tem. E quando chove é que se percebe essa importância. Porque a água vem com tudo. Por isso tem essa ponte. E essa água vai e se encontra lá com o Rio Brumado. E assim o rio é alimentado, né, de água para conseguir chegar até Livramento, depois até Brumado e se encontrar com o Rio de Contas. Aqui, nessas margens do Riacho Sacavém, nós plantamos essas árvores também em 2010, na época do projeto da Secretaria de Meio Ambiente.
E hoje elas estão assim, enormes. Este, crianças, é o Riacho do Gambá. Ele também se encontra com o Rio Brumado. E apesar de parecer só esse reguinho aí, ele é muito importante na hora da chuva. E a água que desce por aqui, na época das chuvas, alimenta esse rio. Se esses dois riachos, Sacavém e Gambá, secassem, o rio morreria. Então, é preciso que a gente respeite esses mananciais, esses recursos hídricos. E saiba quanto eles são importantes para a nossa vida. Riacho do Gambá. Ali está o que a gente chamava antigamente de açude. Era um pequeno barramento das águas do rio. Reparem como esse rio era largo, gente, e profundo. Infelizmente, muita gente morreu tomando banho ali, se jogando daquele calçadão. E tem muitas pedras. Mas enfim, este é o rio do imaginário, né? Das memórias da infância de pessoas da minha idade. Com a construção da barragem, né, ele piorou em termos de qualidade, mas as águas da barragem trouxeram um grande benefício para o vale, que é a parte lá de Livramento, onde ficam os lotes do projeto irrigado que foi criado com esta barragem. Enfim, tudo na vida tem lado positivo e negativo. Se a barragem foi boa para a irrigação, para a agricultura da região, não necessariamente de Rio de Contas, mas para o povo da cidade não foi tão boa essa construção da barragem, por conta de que o rio ficou assoreado com a pouca quantidade de água que passou a descer. Outro aspecto também relevante da construção da barragem, negativo, é que os quilombos sofreram com isso. O quilombo Rio das Pedras, por exemplo, ele foi totalmente inundado e as pessoas que viviam lá, perderam suas terras para a agricultura. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir a nossa aventura pelo Rio Brumado. E, por favor, não tenham preconceito em relação a ele por conta da pouca quantidade de água ou por ele estar com este mato, porque, apesar disso, ele ainda é muito importante. Este rio não pode morrer. Gente, que tarde feliz eu passei hoje viajando, passeando por esse rio. Só falta falar de como que ele termina, não é? Ele segue aqui, ele vai margeando a estrada e tem a ponte do Fraga, adiante tem a Cachoeira do Fraga, antes tem a Curriola, depois tem a Cachoeira do Fraga. Ai, que bom ouvir esse barulho de água, de rio. E mais adiante ainda, dá para ver da estrada que liga Rio de Contas a Livramento, a Cachoeira do Brumado. E enquanto a água está no nível da terra, né, a gente está no município de Rio de Contas. E lá na cachoeira, quando a cachoeira desce, quando a água desce, aí começa o município de Livramento. Então a cachoeira é a água, enquanto está na terra, é de Rio de Contas, e quando cai, já é de Livramento. Então a cachoeira pertence aos dois municípios.